Cadê os santistas aqui na live? Cadê o Davi? Cadê o Gilson? Hoje eles não vão aparecer. Então a rodada 20 do Campeonato Brasileiro, a 20ª rodada, a abertura do segundo turno, começou com Fluminense e Fortaleza no Maracanã. O Fluminense venceu por 2-1. Gols de Germancano e Augustin Canóbio. Canóbio vivendo uma fase artilheira aí pelo Fluminense. Marcou na Copa do Brasil na classificação contra o Inter. Marcou no jogo da ida da Sul-Americana contra o América de Cali. E marca nessa vitória do Fluminense contra o Fortaleza. Bom, o Cano abre o placar aos 9 minutos. Canóbio, aos 19 do segundo tempo, faz 2-0 para o Fluminense. O Breno Lopes, que tem estrela no Maracanã, impressionante, né? Ele consegue descontar para o Fortaleza. Mas o jogo termina assim, 2 para o Fluminense e 1 para o Fortaleza. O Fortaleza termina até com mais finalizações, mas só conseguiram marcar um gol. Foram 5 chutes na direção do gol, 4 defesas do Fábio, que se tornou o jogador com mais partidas oficiais na história do futebol. Empatando com o goleiro inglês, não lembro se é o Gordon Banks, mas ele detinha esse recorde aí com 1.340 jogos. O Fábio igualou esse recorde agora e vai ultrapassar já nessa terça-feira pela Sul-Americana. O Fábio vai ultrapassar e ser o detentor único desse título de ser o jogador com mais partidas na história do futebol. Um goleiraço, Fábio, 44 anos de idade. E acho que ele vai conseguir uma margem boa em relação ao segundo colocado, porque o Fábio, pelo que parece, joga mais 3 anos aí com facilidade, né? Bom, resultado péssimo para o Fortaleza. Permanece dentro da zona de rebaixamento na vice-lanterna e só tem um jogo a menos, enquanto o Fluminense subiu para a 8ª posição e tem 2 jogos a menos. Enquanto o Fortaleza está muito mal, o Ceará vai fazendo um campeonato bom. Na 10ª posição, 25 pontos, venceu por 1-0 o Red Bull Bragantino, que está ladeira abaixo depois da Copa do Mundo de Clubes. O primeiro jogo eles ganharam do Corinthians, mas depois disso aí o Bragantino não ganhou de mais ninguém. Vem jogando pior, eu diria, a cada jogo, apesar do treinador discordar às vezes, né? Na Copa do Brasil ali, eu acho que eles foram prejudicados contra o Botafogo, teve um gol mal anulado, poderia ser um jogo diferente se o gol do Bragantino tivesse sido validado no começo do jogo. Mas fato é que o Bragantino não vem conseguindo resultados e está despencando na tabela. Ele já foi terceiro colocado, já foi segundo colocado e agora ele está em 9º lugar, apenas 2 pontos acima do Ceará, que o derrotou neste sábado. Ótimo trabalho aí do Léo Condé. Eu acho que dentro da perspectiva do Ceará, ele está fazendo um campeonato muito bom. O Vitória recebeu o Juventude no Barradão e os dois empataram em 2-2. O Vitória abriu 2-0 e cedeu o empate. O Juventude teve um jogador expulso muito cedo, que foi o Cipriano. Ele foi expulso com 18 minutos e isso fez com que o jogo ficasse mais fácil, em teoria, para o Vitória, né? Ele foi lá, fez 2-0, aos 32 o Renato Kaiser fez o primeiro. No começo do segundo tempo recebeu um presente para fazer o segundo. E aí parecia que o jogo estava acabado. Até que o Neres também é expulso. O Neres também é expulso do lado do Vitória. E aí iguala o jogo. Novamente tem 10 contra 10, 9 contra 9 na linha, né? Se a gente descartar os goleiros como sendo jogadores à parte. Enfim, aí Igor Formiga faz o primeiro gol do Juventude e tem um pênalti no final. O Nenê bate, 44 anos de idade, o jogador mais velho a marcar gol aí no Campeonato Brasileiro. Eu acho que nas principais ligas do mundo, né? O Nenê é o jogador mais velho a marcar gol. E continua sendo importante, né? Inclusive no gol do Igor Formiga, surge de um escanteio batido pelo Nenê. Na próxima rodada, ou melhor, não é a próxima rodada, é um jogo atrasado. O Nenê vai reencontrar o Vasco aí no Alfredo Jaconi. Espero que não tenha lei do ex. Lei do ex só se for do Lucas Freitas, que era do Juventude. Sport e São Paulo se enfrentaram na Ilha do Retiro. O jogo também foi 2-2. O Sport abriu 2-0, mas o Sport não tem sorte, é impressionante. Eles venceram o Grêmio na última rodada do primeiro turno, na 19ª rodada. Parecia que ia engatar a segunda vitória seguida e não sei se o torcedor teria esperança de fazer o segundo turno perfeito e escapar do rebaixamento, que é isso que o Sport precisa. Mas o Sport não conseguiu manter a vitória para cima do São Paulo, cedeu o empate. O São Paulo poupando muito jogadores
pensando na Libertadores. Teve lá um empate no jogo da ida fora de casa e agora vai decidir no Morumbi. Então poupou até o goleiro. O Rafael foi poupado, o Jandrei foi negociado, foi emprestado para o Juventude, mas o Young Moraes é o goleiro do São Paulo, 23 anos de idade. Ele deu um presente no pé do Lucas Lima no começo do jogo. Ele abre o placar para o Sport. O Derek Lacerda, do Rafinha da Shopee, faz 2-0 para o Leão. Mas aí o São Paulo começa a mexer, o Crespo bota o Lucas Moura em campo, o Lucas Moura diminui de cabeça, e lá no final o Mike, que fez uma partida muito ruim, inclusive, defensivamente, mas ele aparece salvando o São Paulo dessa derrota, que seria um vexame. Seria um vexame o São Paulo perder para o Sport, apesar de que tá com o time reserva, talvez fosse calculado, não sei. Eu acho que perder para o Sport nesse campeonato é um vexame como foi para o Grêmio em casa. Então 2-2, dos males o menor aí para o São Paulo, que segue ali na 7ª posição, enquanto o Sport segue lá na lanterna com 10 pontos. O Corinthians recebeu o Bahia na Neoquímica Arena e o Corinthians teve muito mais volume de jogo que o Bahia, mas não conseguiu vencer. O Bahia venceu por 2-1, a gente está acostumado a ver o Bahia criando muitas oportunidades e não conseguindo resultado muitas vezes, empatando ou perdendo, como foi na Sul-Americana. Dessa vez o Bahia não criou muito volume de jogo, mas venceu. Foram 7 finalizações apenas do Bahia, 5 na direção do gol, 2 entraram. A primeira logo no começo ali com o Michel Araújo, com 1 minuto e 30 de jogo. Eu acho que era uma bola defensável, não foi um chute muito forte fora da área. Eu acho que o Hugo poderia ter defendido, mas o Neneca acabou aceitando. Não estou dizendo que foi um frango, mas era defensável. E pelo nível que o Neneca tá atuando no ano, né, sendo considerado goleiro para a seleção, eu acho que dava para pegar, né? E aí depois o Corinthians até empata com o Guinegão, Guilherme William Silva Inácio, conhecido como Guinegão. Teve até um gol do Rodrigo Garro antes, que foi anulado. E aí sai esse gol que podemos dizer que foi um golaço, mas foi um gol estranho ao mesmo tempo, né? Um golaço feio, né? Que foi uma bicicleta ali esquisita, sem goleiro. E depois o William José faz o gol de pênalti. O torcedor do Corinthians reclamou muito da arbitragem aí pelos impedimentos. No gol anulado do Corinthians, pelo pênalti mesmo a favor do Bahia, mas corintiano reclamando de arbitragem sempre é estranho. E aí o William José bate o pênalti, lei do ex e Val, jogou no São Paulo, jogou no Santos, e dá a vitória ao Bahia no segundo tempo. O Corinthians vai para cima, mas o Ronaldo fez uma boa atuação. O Bahia que tem reclamado muito dos seus goleiros, os torcedores têm reclamado do Ronaldo. Quando o Ronaldo tá, eles querem o Marcos Felipe, e quando o Marcos Felipe tá, ele vai pior que o Ronaldo. Então a torcida do Bahia quer muito que o Grupo City contrate um goleiro, mas pelo visto não vai acontecer, e essa atuação do Ronaldo parece que credencia ele a ser o titular da vez. Então o Bahia vai à 4ª posição, 33 pontos, e o Corinthians cai para a 14ª posição com 22. O Atlético Mineiro recebeu o Grêmio na Arena MRV e recebeu também a visita de Carlo Ancelotti. Ele foi acompanhar essa partida, não sei para observar quem nesse jogo, né? Talvez o Scarpa, não sei, ele ia observar o Hulk também. Eu acho que faria mais sentido ele ver Vasco e São Paulo e Vasco no Morumbi, e assistir a aula do Fernando Diniz, que nós já vamos comentar. E claro, ver a grande atuação do Coutinho. O Neymar ele já tinha ido observar antes, vamos observar o Neymar de novo, vamos observar o Coutinho, por que não? Se o PH tá na pré-lista, o Ryan vai lá, eu acho que era um jogo mais interessante. E foi, né, o 6-0, mas nesse jogo aqui tivemos 2 times jogando, né? No caso do Vasco foi um treino ali com transmissão na TV aberta. Então o Atlético Mineiro começa o jogo muito bem. Quer dizer, o gol sai lá com 58 minutos. Eu não sei se o Atlético começou bem de fato, né? Porque eu não assisti o jogo ao vivo, já que ao mesmo tempo estava rolando Santos e Vasco, como eu disse. Então quem estava lá era o Ancelotti. Ele que vai me dizer se o Atlético começou realmente o jogo bem, mas ele começa marcando o gol aos 36 minutos, 38, com o Gustavo Scarpa, e é um golaço. Um golaço ali numa cobrança de falta ensaiada, o Hulk rola para ele, e o Scarpa, que sempre teve um chute muito forte fora da área, né? Lembro até de um que ele fez contra o próprio Grêmio na Libertadores pelo Palmeiras. Parecida. Até uma cobrança de falta fora da área. O jogador rola para ele e solta a bomba. Então, sem chance pro Thiago Volpe, ele abre o placar, mas no segundo tempo, ou melhor, no segundo tempo, o Edenilson empata, aparece a lei do ex. O Edenilson não deixou saudade nenhuma no Atlético, eu acho, né? O Balbuena
faz o primeiro gol dele pelo Grêmio, é o segundo jogo dele, ele marca um gol, vira o jogo pro tricolor, e lá no final o Aravena marca o gol que sacramenta a vitória do Grêmio por 3-1. O Atlético teve o Tomás Coelho expulso, antes do Grêmio conseguir marcar o terceiro, mas já estava 2-1, Coelho é expulso. O Carlos Vinícius foi expulso também do lado do Grêmio, o Douglas Moreira e o Júnior Alonso também do lado do Galo. Então, 4 expulsões no jogo, 2 para cada lado, mas isso não influenciou de fato no resultado da partida, né? Até porque quando o Coelho saiu, já estava 2-1. E o Grêmio, mesmo com um a menos antes, né? Porque o Carlos Vinícius foi expulso primeiro. E ainda assim o Grêmio conseguiu manter o resultado. Ele estava 2-1 também quando o Carlos Vinícius foi expulso. Bom, agora sim vamos falar desse grande jogo, dessa grande vitória do Vasco por 6-0 contra o Santos. E vou falar, ficou barato, tem 14 finalizações do Vasco, 9 na direção do gol. O Vasco passeia no Morumbi de novo, como foi contra o São Paulo no último jogo antes da Copa do Mundo. Um jogo que iludiu bastante, porque depois o Vasco voltou mal da Copa do Mundo. Mas volta a jogar no Morumbi e volta a vencer no Campeonato Brasileiro, porque a última vitória tinha sido exatamente aquela. O Vasco venceu apenas o CSA na Copa do Brasil depois disso, né? Foi eliminado lá na Sul-Americana, tendo o primeiro jogo horrível contra o Del Valle, perdendo de 4-0. Mas vem melhorando nos últimos jogos, só estava faltando o resultado. O resultado que teve contra o CSA e era fundamental ter para avançar na Copa do Brasil. Mas bateu na trave para vencer o Atlético no campeonato, contra o Grêmio também. Contra o Mirassol, que o Vasco conseguiu buscar um empate, mas no final acabou até perdendo, né? Mas agora não deu chance alguma para o Santos. O Santos que começou melhor o jogo ali. Ele até com os primeiros 10 minutos foram melhores do Vasco. Depois o Santos começa a controlar um pouquinho. Até sai o gol aos 18 minutos. Sai o gol do Lucas Piton. Linda jogada. E o Piton aparece fazendo o gol de cabeça. Não marcava fazia algum tempo, né? E estava sendo bem criticado por mim, principalmente, pelas atuações defensivas que ele vem tendo. E ofensivamente também fazia tempo que ele não dava assistência, que não marcava gol. Mas nesse jogo foi perfeita a atuação do Piton e do time inteiro, né? Não tenho o que falar do Vasco, enquanto o time do Santos foi inteiro horrível, do Vasco foi inteiro bom. Inclusive o Léo Jardim, quando teve que aparecer, também evitou que o Santos marcasse seu golzinho de honra. Então o Piton abre o placar, aí a partir dos 25 minutos o Vasco começa a controlar mais, poderia ter feito mais gols no primeiro tempo. O jogo termina, né? O primeiro tempo termina. No começo do segundo tempo, o Santos coloca uma bola na trave com o Barreal. Eu acho que foi a melhor chance do Santos no jogo, fora outra defesa que o Léo Jardim fez e o gol que não valeu do Guilherme porque estava impedido. Mesmo assim, o Diniz ficou pé da vida e já estava 6-0, né? Então o segundo gol do Vasco é marcado pelo David, o DVD, quase um ano depois do seu último gol. Ele ficou esse período todo parado aí, né? Quase um ano parado, foram 8 meses longe dos gramados, uma lesão muito grave que o DVD teve. Mas vem jogando bem nos últimos jogos e teve a oportunidade de ser titular ao lado do Nuno e do Ryan, já que o Verratti estava suspenso, e a ausência do Verratti foi positiva para o Vasco, apesar de ele ser o artilheiro do Vasco, ser o artilheiro do futebol brasileiro em 2025, ele limita algumas jogadas do Vasco, como eu já comentei no início da live, né? Ele não tem uma qualidade boa para fazer um pivô, para dominar a bola fora da área e progredir com uma jogada, né? As grandes qualidades do Verratti são a finalização, a finalização principalmente de cabeça, mas ele também chuta muito bem. Agora, quando tem que dar mais de 2 toques na bola e não é para chutar pro gol, complica um pouco pro Verratti, né? E até em algumas finalizações ele estava pecando aí nos últimos jogos. Mas eu não estou falando que ele tem que sair do Vasco de maneira alguma. Mas eu acho que vale o teste aí de manter essa escalação para o jogo seguinte contra o Juventude. Se precisar, o Verratti entra no segundo tempo, ele fazendo o gol, ele é mantido como titular, né? Ele é o capitão de qualquer maneira. Ele entrando, passa a braçadeira para ele, não estou falando disso. Então sai o gol do David, depois o gol do Felipe Coutinho. Uma jogada ali que o Brazão saiu para tentar cortar o David, que faria o gol, né? O Brazão não teve culpa de nenhum dos gols, né? Inclusive, se não fosse ele, seria um vexame ainda maior. Se não fosse o Brazão, o Santos estaria para mim junto com o Sport lá embaixo. Se não fosse o Brazão e o Neymar também. O Neymar foi responsável aí por boa parte dos pontos que o Santos conquistou nesse campeonato. Apesar de no jogo contra o Cruzeiro ele não ter ido bem, mesmo assim o Santos ganhou. Mas teve lá vitória contra o Flamengo, vitória contra o Juventude, empate contra o Sport, todos esses o Neymar foi decisivo.
Quando ele esteve em campo, ele foi decisivo nesse jogo. Foi a pior derrota da carreira do Neymar, inclusive, né? A maior de todas. Ele não participou do 7-1 pela lesão grave que ele teve da joelhada do Zúñiga nas quartas de final. Não participou do 8-2 do Barcelona, por exemplo, né? Ele já tinha saído há um tempo já para o PSG. Então, até então, a maior goleada dele era o 4-0 que o Barcelona levou do PSG na ida daquelas oitavas de Champions, né, que depois eles viram do 6-1. Foi uma grande atuação dele. E também o 4-0 que o Barcelona deu no Santos na final do Mundial de 2011. Essas eram as maiores derrotas do Neymar. E agora leva o 6-0 do Vasco, que ele nunca vai esquecer. E quem nunca vai esquecer também é o Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Que lá no começo do campeonato, quando o Vasco ganhou na primeira rodada, de 2-1, ele falou que era inadmissível o Santos perder para o Vasco em São Januário. Em São Januário. Perdeu por 2-1, resultado completamente normal. E o Vasco era o favorito para ganhar aquele jogo. O Neymar não jogou, Coutinho também não jogou. O Vasco jogava em casa, o Santos tinha acabado de voltar da Série B. Eu não entendi a lógica do Marcelo Teixeira naquele dia. E agora, o que ele vai falar? Eu não vi ele falar nada. Ele não apareceu para falar. O Alexandre Matos deu coletiva depois. O Kleber Xavier foi demitido, obviamente, nem teve oportunidade de dar entrevista. Então, 2 gols do Coutinho, gol do Ryan de pênalti. Primeiro gol do Coutinho, depois do Ryan de pênalti. Que o Coutinho provavelmente bateria na ausência do Verratti. Mas como o Ryan faria o gol nesse lance, que a bola pega na mão do jogador do Santos, o Ryan pede para bater o pênalti, bate muito bem, faz 4-0. Depois mais um gol do Coutinho de cavadinha, que jogada sensacional. E o outro parece replay, né? Mais uma cavadinha, dessa vez do Tietê. Tietê marcando o 6º gol do Vasco, fazendo 6-0 então para cima do Santos. Teve algumas polêmicas de arbitragem ali que alguns torcedores do Santos apontam, mas cara, não dá para justificar um 6-0, gente, não dá. Vocês viram eu tentar justificar o 6-1 do Vasco, que o Vasco levou do Flamengo ano passado? Teve a expulsão do João Vitor. Eu até falei, se o João Vitor não fosse expulso, eu acho que o Vasco ia perder de qualquer maneira, mas não seria 6-1, com 11 contra 11. Mas o João Vitor foi expulso porque ele foi idiota. Inclusive o João Vitor acabou de sair do Vasco, né? Foi lá para o CSKA, foi lá para a Rússia. E como já fez bem, só de não ter o João Vitor em campo, né? Uma energia negativa. Então o Vasco jogou nessa partida com o Hugo Moura de zagueiro. Uma coisa que até é um pouco questionável, né? Você olha esse cara, o Hugo Moura de zagueiro, vai dar certo. Marcando o Neymar, mas o Neymar ficou no bolso do Hugo, ficou no bolso do Paulo Henrique principalmente, e do Tietê. E do Ryan também, né? O Ryan, Nuno Moreira, toda hora ali alguém aparecia e o Neymar não conseguia fazer nada. Então, o Hugo Moura também foi uma questão que teve, que ele tomou só o cartão amarelo, ele poderia ter sido expulso no começo do jogo. Poderia, mas eu não acho que mudaria, não. Quer dizer, o Vasco ter um jogador expulso no começo, poderia sim mudar as coisas, mas a partida parecia estar muito desenhada para o Santos perder. A outra polêmica, que era essa polêmica, na verdade, que eu ia falar, né? Eu acabei me embolando um pouco aqui, lembrando do 6-1 do ano passado. Mas então era essa do Hugo Moura. Gente, são 11h30 já. E eu tô com sono, mas eufórico ainda falando desse jogo, né? Então, teve esse lance do Hugo Moura, que ele poderia ter sido expulso no começo, logo no primeiro minuto, e poderia mudar o rumo da partida. E o primeiro gol do Vasco, o gol do Piton, na origem da jogada, não bem na origem, né, mas no cruzamento que o DVD faz, a bola teria saído na linha lateral. Só que a regra desde 2018, a bola tem que sair toda. Se ficar um pedacinho da bola em cima da linha, a bola não saiu. E ao que tudo indica, ficou um pedacinho. Realmente, olhando a imagem, pra mim parece que a bola saiu toda. Mas nessa questão, cara, se o Vasco não fizesse gol naquele momento, anulasse o gol, ia sair depois. Porque foi depois desse gol que o Vasco começou a controlar mais ainda a partida. Então, o gol ia sair a qualquer momento. E a maioria dos torcedores do Santos não estão reclamando disso, né? Eles estão reclamando do time, reclamando do treinador, do presidente, apesar de ter lá organizado que não critica o presidente. E os bastidores do Santos são tão terríveis quanto os do Vasco, né?
Os bastidores do Vasco também não são nada fáceis, né? A SAF que não deu certo, o Pedrinho foi até ameaçado de sequestro outro dia, descobriram o plano de sequestro dele. Enfim, não tá nada fácil pro Vasco nos bastidores, também não tá pro Santos. Eu acho que pro Santos tá pior no momento que ele acaba de voltar da Série B. É, acho que a perspectiva é pior. Tinha um estagiário como treinador, o Vasco tem um técnico que agora é vencedor, Diniz. Poderia não ser vencedor antes. Era sempre o cara que fala, ele chega bem, o Diniz dá duas alegrias, quando chega e quando sai. No Fluminense ele deu alegrias de títulos. E acho que nesse momento o torcedor do Vasco chega a ter uma esperança que pode ganhar a Copa do Brasil. Não é impossível, está nas quartas de final, ano passado foi até a semi, por que não pode sonhar? E sonhar que não... Acreditar, né, que não vai ser rebaixado nesse ano e que pode aspirar a algo melhor, né? Uma vaga em competição nacional, continental, sul-americana de novo, ou quem sabe até uma Libertadores, né? Como eu disse, são 2 jogos atrasados, um vai ser pago agora, contra o Juventude, e acho que o Vasco tem uma boa chance de fazer 6 pontos nesses 2 próximos jogos contra Juventude e Corinthians. Mas nada é garantido, né? O Santos ganhou do Cruzeiro, ganhou do Flamengo e perdeu pro Vasco de 6-0. Alguém esperava isso? Não. Futebol é assim, né? Ninguém tá falando que o Vasco vai fazer 6-0 no Santos e vai fazer 6-0 no Juventude e no Corinthians. Eu acho que ele deve vencer. É favorito para vencer os dois para mim, mas... E tô torcendo para que vença, lógico, mas... É isso. Vamos seguir aqui. Já são 11h32. Eu devia ter trago uma água para cá. Bom, Internacional e Flamengo, confronto que vai se repetir mais uma vez ainda nesse ano, pelo jogo de volta da Libertadores. No jogo da ida, o Flamengo ganhou de 1-0 no Maracanã, jogando pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro turno foi 1-1, agora foi 3-1 para o Flamengo lá no Beira-Rio, onde será o jogo da volta nas oitavas da Libertadores. Pedro marcou 2 gols, ele foi reserva no jogo da Libertadores e no final o Felipe Luiz acertou muito bem, né? Colocou o Bruno Henrique de titular lá e ele marcou o gol da vitória. E agora o Pedro é titular no Campeonato Brasileiro e marca os 2 gols da vitória. Porque pra mim o jogo acabou nos 2 gols do Pedro. Até o Flamengo tá querendo imitar o Vasco aí, fazer um 6-0 também, né? Parou no 3, ainda bem. O Gonzalo Plata fez o segundo ali aos 18 do segundo tempo, por aí. E lá no final o Borré até desconta pro Internacional, mas fica isso. 3-1, a torcida criticou muito o Internacional, teve vaia, mas no final apoio e promessa de que o estádio vai estar cheio nessa quarta-feira pela Libertadores. É um placar reversível de 1-0. É bom dizer que o Inter poupou seu time enquanto o Flamengo colocou o que tinha de melhor, né? O Flamengo não tem tido uma escalação muito fixa e o elenco é muito forte. Então, quando acontecem mudanças no time titular, o nível é mantido. Do Inter é mais difícil manter o nível. E o Inter não está disputando nada no Campeonato Brasileiro. O jogo da vida do Inter é o da quarta-feira. O do Flamengo, ele já caiu da Copa do Brasil. O Felipe Luiz tinha deixado claro no começo do ano que os principais objetivos eram Libertadores e Brasileirão. É óbvio que o Flamengo quer passar na Libertadores, mas ele não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro como não tem feito. Botafogo e Palmeiras se enfrentaram no Newton Santos e o Palmeiras venceu por 1-0 com gol de Felipe Anderson. Acho que o Felipe Anderson e Coutinho resolveram fazer suas melhores partidas no mesmo dia, né? Não vou comparar aí, eu acho que o Coutinho, né, o Vasco teve uma noite mágica, uma tarde mágica, na verdade, o Palmeiras teve uma vitória muito importante, mas o Botafogo não jogou mal, acho até que jogou melhor que o Palmeiras, mas não conseguiu marcar gol, parou no Everton, parou na pontaria ruim dos jogadores muitas vezes, mas ele teve mais posse de bola, mais volume, só que o Felipe Anderson marcou o gol da vitória. E o Vitor Roque participou bem da jogada, vem jogando bem o Vitor Roque, começou a marcar gol também, marcou lá na ida da Libertadores, foi importante lá marcando gol contra o Fluminense no Brasileirão. Então acho que o Vitor Roque está melhorando. O Abel Ferreira depois do jogo falou que não sabe ainda se vai renovar o contrato ou não, a Leila quer que ele renove, a torcida está um pouco dividida, o Abel falou que a decisão vai ser da família dele. Enfim, o Palmeiras se coloca na briga pelo título, o Botafogo vai ficando um pouco para trás, né? 29 pontos, tem 2 jogos a menos, assim como o Palmeiras. Só que enquanto tem 2 jogos a menos, os dois times, o Botafogo tem 10 pontos a menos que o Palmeiras, que é o segundo colocado. Então tá ficando distante da briga pelo título brasileiro, mas ainda está vivo tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. E por fim, Mirassol e Cruzeiro se enfrentaram lá em Mirassol, no estádio Campos Maia, e o jogo terminou empatado em 1-1. O artilheiro do campeonato, Caio Jorge, abriu o placar com 5 minutos,
E o Mirassol buscou o empate, jogou muito, cara. O Mirassol 21 finalizações até empatar, poderia até ter virado, né? O Cruzeiro também teve pouca chance ali, né? O Cruzeiro pareceu que sentou em cima do resultado, o Mirassol foi pra cima até conseguir empatar. E aí, quando o Cruzeiro tentou reagir de novo, não conseguiu, né? E o gol do Mirassol saiu aos 20 minutos, ainda teve muito tempo de jogo depois disso. Aos 20 do segundo tempo, né? Que saiu o gol do Negueba. Então, 1 a 1, resultado excelente pro Mirassol, que perdeu pro Cruzeiro lá na estreia, mas vem fazendo um grande campeonato. O Mirassol tem apenas três derrotas nesse campeonato, 8 empates e 7 vitórias, 29 pontos, a mesma pontuação do Botafogo e com 2 jogos a menos também. Então, se a gente considerar o Botafogo com chance de título, o Mirassol nesse momento também tem, né? Claro, matemática. E o Cruzeiro, que já liderou o campeonato em algumas rodadas, era o vice-líder no começo desse segundo turno, mas perdeu o segundo lugar para o Palmeiras e o Cruzeiro jogou os 20 jogos. Ele não tem jogo atrasado. Isso é um problema, né? Você vê no Flamengo com jogo a menos na liderança e o Palmeiras com 2 jogos a menos e também à frente do Cruzeiro. Então é isso, quarta-feira tem Juventude Vasco, jogo atrasado da 14ª rodada, às 19 horas lá no Alfredo Jaconi. Vamos ver como ficou a classificação então após 20 rodadas, não para todo mundo, né? O Flamengo tem 19 jogos e 43 pontos, o Palmeiras tem 18 jogos e 39 pontos, o Cruzeiro sim tem 20 jogos e tem 38 pontos, o Bahia tem 33 pontos e 18 jogos, o Botafogo também com 18 jogos tem 29 pontos, assim como o Mirassol, o São Paulo com os 20 jogos completos tem 29 pontos, Fluminense com 18 jogos tem 27 pontos, o Bragantino com 20 tem 27, o Ceará com 19 jogos tem 25, Atlético Mineiro com 18 tem 24, Internacional com 19 tem 24 também, Grêmio com 19 tem 23, Corinthians com os 20 tem 22, Santos com 19 tem 21, Vasco com 18 tem 19, e abrindo a zona de rebaixamento, Vitória com os 20 tem 19, Juventude com 18 tem 15, Fortaleza com 19 tem 15 e o Sport com 18 tem 10. Uma vitória, 7 empates e 10 derrotas para o Sport, menos 15 de saldo de gols. E falando em saldo de gols, com essa goleada aí do Vasco para cima do Santos, de 6 a 0, o Vasco agora tem um saldo positivo de 1 ponto. Um saldo de gols aí de 1, o saldo que estava negativo agora está positivo com 1. E tem times acima dele que tem saldo negativo. O Bragantino tem menos 4, Fluminense menos 1, Atlético Mineiro menos 1 também, Internacional menos 4. Então o saldo de gols também é muito importante, né, como critério de desempate. O Flamengo tem um saldo incrível de 27 e o Cruzeiro de 18. Caio Jorge é o artilheiro do campeonato, 14 gols. Arrascaeta tem 10, Verratti 10. Só o Caio Jorge que marcou nessa rodada. O Verratti nem jogou, né? O Pedro chegou a 7. Pedro Raul tem 7 também. Reinaldo e Renato Kaiser também chegou a 7 nessa rodada, marcando 2 gols. Coutinho agora tem 2. O Neymar tem 2 também no campeonato, 3, né? Ele fez 2 contra o Juventude e 1 contra o Flamengo, é isso que ele tem, né? Não são números bons do Neymar na temporada, cara. E é a pior temporada da carreira do Neymar, realmente, né? Enfim, não tem como não falar do Neymar no momento que o Santos tá mal, né? Ele saiu chorando, não quis dar entrevista naquela hora, depois ele falou lá na zona mista, que a situação era uma merda e não sei o que, e forçou um cartão amarelo, tem que ressaltar isso também. Não joga contra o Bahia e o Santos vai ter que jogar sem ele lá na Fonte Nova. E uma coincidência que costuma acontecer muito na carreira do Neymar quando ele se machuca ou quando ele toma cartão também, né? Que tem algum evento importante para ele ir. E é no caso o aniversário do Davi Luca, filho dele. E ele divulgou até a mensagem lá que o Davi Luca mandou para ele, legal, mas precisava mesmo divulgar, né? Enfim, cada um faz o que quer, né? O Arrascaeta é o líder de assistências com 8, Matheus Pereira tem 6, Alan Patrick, Caio Jorge, Mugni e Lucas Piton tem 5 cada um. Então é isso. Vitória Vascão. Uhul.